Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Aqui quem vos fala é o pastor Arthur Batista, em mais uma live. Hoje eu irei conversar com o presbítero Cassimiro Neto, direto de João Pessoa, na Paraíba, sobre a seguinte temática: desigrejado, um assunto urgente. Já ouviu falar nesse termo, né? Desigrejado? Você se congrega em alguma igreja ou já se congregou em alguma igreja? Você tem dúvidas se você pode ser um cristão completo, bíblico, se congregando em casa, com seus filhos, com a sua família? Você tem dúvida sobre esse assunto? Caso você tenha e deseja compartilhar conosco, fique à vontade, tá bom? Eu convido a todos a compartilhar nossa live. Se você quiser acompanhar também pelo Facebook, pelo YouTube, assim que termina a nossa live, a gente já transfere também para o YouTube e nós iremos conversar justamente isso, desigrejados. Infelizmente, o número de pessoas que têm saído da igreja, se congregado em casa, assistindo cultos online, tem crescido, não só no Brasil, tem crescido no mundo. E os motivos são os mais diversos possíveis. E a gente vai tratar sobre cada um deles, tirar alguma dúvida, caso surja, tá bom? Junto aí com o nosso presbítero Cassimiro Neto. Um assunto muito importante sobre desigrejado. Estou só aguardando aqui o Cassimiro Neto entrar na nossa live para que eu possa convidá-lo. Quero agradecer a todos que já estão acompanhando. Sejam muito bem-vindos. Renan Araújo, ele diz: a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Florândia, ele está falando de Florândia, Rio Grande do Norte. Deus te abençoe, Renan. Irmã Thalita também já está acompanhando a nossa live. Seja muito bem-vinda, minha esposa. Ó, o Cassimiro já está presente aqui com a gente. Deixa eu convidá-lo. Estou aqui preparando aqui o Cassimiro Neto. Pronto. Netão, tá me ouvindo, Neto? Graças a paz. Graças a paz, Arthur. Estou ouvindo perfeitamente. Graças a paz a todos os irmãos. Amém. Estou ouvindo sim. Você está me ouvindo direito? Estou ouvindo você sim. Muito bem. Tranquilo. Rapaz, como eu disse no início, hoje nós iremos tratar sobre o assunto desigrejados, né? Um assunto urgente. É de suma importância falarmos sobre esse movimento que tem crescido. Tem um movimento, né, e tem os que se tornam até por questões de situações adversas. E eu gostaria de... Nós iremos separar aqui 3 pontos, né? Iremos dividir a nossa conversa em 3 partes sobre definições. Que danado é esse negócio de desigrejado, parece uma palavra do momento, né? Depois iremos tratar sobre o que é a igreja, à luz das escrituras. E por último, nós vamos falar sobre, será que tem alguma consequência? Se eu não quiser saber de me congregar, será que vai ter algum prejuízo? Então nós vamos dividir nessas 3 partes. Então vamos lá com a primeira, com as definições. Cassimiro Neto, explica para nós aí esses termos desigrejados. Então por que tem crescido o número de pessoas que são desigrejadas, ou até contra quem se... Arthur, falhou um pouquinho aqui, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta. Deu uma falhadinha no áudio, mas deu para entender. Graças a paz a todos, graças a paz aos irmãos que estão assistindo, né? Alguns eu conheço aí, graças a paz, Vielândio, meu irmão, minha esposa, a irmã Thalita, graças a paz, amém. Graças a paz aos demais que eu não conheço. Amém, né, Arthur? A gente pode dividir, eu acho, esse termo desigrejados em 2 principais grupos. Assim, eu acredito, né? Há aquele
E é bom a gente definir aqui de quem a gente está falando especificamente para que não ocorra confusões a respeito das exortações, dos conselhos e das palavras que nós vamos ler aqui, né? Às vezes as pessoas acham que desigrejados são aquelas pessoas que estão momentaneamente sem se congregar, sem estar na comunhão com uma determinada igreja local, né? Ou por se mudaram. Eu, particularmente, minha esposa, a gente já passou por um momento desse. Por exemplo, né, a gente saiu de Souza e viemos para João Pessoa. E no momento dessa mudança, a gente demorou a achar uma igreja local, a se congregar nela, né, todo aquele processo que leva tempo, né? Então, o termo desigrejados que a gente vai tratar aqui nessa live não se trata a pessoa ou a família que está temporariamente afastada da igreja, mas que anseia, por N motivos, estar em comunhão de novo com os irmãos. Certo? Não é esse. Né? O termo desigrejados que a gente vai tratar aqui é outro grupo de pessoas. Né? Existe um grupo, e existe até, digamos assim, né, pregadores famosos que defendem estes grupos, que são os grupos que não só se congregam, como também pregam contra a comunhão dos irmãos em congregações, né? A reunião entre os irmãos, né? As igrejas locais. Eles não só não se congregam, como também divulgam e propagam um pensamento que é contrário à congregação dos irmãos, né? E é esse pessoal, né, que disse que inclusive chega a colocar que, né, por incrível que pareça, é pecado se congregar, né? É errado se congregar, é errado estar em comunhão com os irmãos, como também as pessoas que são influenciadas por esse grupo, né? Irmãos que acham que estão bem, estando sozinhos em casa, sem participar, e não sentem o anseio e nem o desejo de se congregarem. Né? É este o grupo que a gente vai se referir aqui. É muito diferente aquele que sente a necessidade, que está temporariamente por N motivos da vida, né, afastado da igreja por um tempo, como aqueles que conscientemente querem se manter afastados e acham que estar congregando com os irmãos em uma igreja local é errado. Entendo. Eu acrescentaria, não é nem a questão de acrescentar, é mais desmiuçar um ponto que você disse. Por N motivos, alguns ainda não voltaram à comunhão dos santos, não voltaram a se congregar. É a questão daqueles irmãos que foram feridos, né? Teve irmãos que foram feridos pelo rebanho, que fez parte. Teve irmãos que foram feridos pelo pastor, né? Eu acredito que de onde menos se espera, onde menos se esperava, né? Existe sim o sofrimento e aquela ovelha ferida passa a ter aquele desprezo por a igreja. Infelizmente, isso é verdade, isso existe, isso acontece. Muitos estão desigrejados por esse motivo. Claro que a gente vai aconselhar vocês que estão nessa situação como devem se portar, o que devem fazer, quais são as medidas que devem ser tomadas para você que está sofrendo, para você que sofreu e tudo mais. O Cassimiro Neto nos ajude, então, nessa noite, definindo, né, à luz da Bíblia, e a igreja. Legal. Esse terceiro grupo, eu encaixo naqueles que sentem a necessidade, né, e o desejo de se congregar, e eu acho que é um motivo, digamos assim, né, temporário, né? Creio eu que essa decepção que essa pessoa teve com a congregação local ou com o pastor, enfim, com aquele ministério local, com aqueles irmãos que se reuniam, ela vai passar e a pessoa sente sim desejo, né, de se congregar e a vontade de se congregar. Bem, igreja, né? Igreja é o povo de Deus, né? É o povo de Deus e é necessário a gente ter em mente que Deus sempre trabalhou com o povo. Se nós olharmos a história da humanidade, né, Adão,
né? É a cabeça de um povo. Cristo é a cabeça de um povo. Então, Deus sempre trabalhou com o povo. Na antiga aliança, com o povo de Israel, né? E na nova aliança, com a igreja. Então, a igreja, a eclésia, né? É a comunhão dos santos que se reúnem para glorificar e adorar a Deus. Eu gosto muito da divisão de uma igreja em três aspectos. Claro que são aspectos fundamentais, né? Ela se reúne, primeiramente, para adorar a Deus, né? Se reúne entre os irmãos para estar em comunhão e se reúne para com o mundo dar testemunha. Então são esses três principais aspectos que depois pode ser esmiuçado melhor. Então, em relação a Deus, adoração; em relação aos irmãos, estar em comunhão; e em relação para com o mundo, de ser testemunhas, de propagar, de divulgar e de mostrar o evangelho e a vida debaixo do poderio do Senhor, né? Então, Deus, se você pegar a Bíblia, ele sempre trabalhou com o povo, né? A eclésia, a assembleia, vem desde o Antigo Testamento, quando Moisés, Arão, enfim, os reis, os juízes, quem estivesse em incumbência, ele convocava o povo para transmitir a mensagem de Deus. E no Novo Testamento, logicamente, através de Jesus Cristo e posteriormente pelos apóstolos, né? Então, Deus sempre trabalhou com o povo. Uma das, digamos assim, né, um dos argumentos, por exemplo, que a gente já conversando a respeito, dizem, não existe texto específico que combata a gente, os desigrejados falando, né? Vamos chamar de desigrejados. Não existe texto específico que combata. Existem textos que confirmam a congregação, mas não que combate a descongregação, por assim dizer, certo? Por que não existem textos bíblicos que combatam a não comunhão, né? Que combatam os desigrejados? Porque é tão natural, é tão fundamental que todos os crentes estejam em congregação, que nem se combate o texto específico, porque é natural que assim seja, né? Era tão natural, era tão fundamental, era tão comum para todos os que estão em Cristo Jesus se congregarem, que não existia outra opção, né? Chegava a não existir a outra opção de não estar congregado, de não estar numa igreja, de não fazer parte de um povo, né? Então essa outra opção nem se passava a opção a partir dos homens e das mulheres de Deus do Antigo Testamento, de Jesus Cristo e dos apóstolos. Não existia essa opção. Por não existir essa opção, isso não era combatido. Isso, provavelmente, é um movimento mais moderno, por assim dizer, pós-igreja primitiva, né? E não é um movimento tão novo, né? Contra as estruturas, tem outros movimentos aí, né, que são contra as estruturas da igreja e por aí vai já há o tempo. Mas o povo de Deus sempre se reuniu, desde o Antigo até o Novo Testamento. E a eclésia, a igreja, é a assembleia do povo de Deus para ouvir sua mensagem naqueles três aspectos. Como eu me torno um participante dessa igreja de Deus? Qual é o primeiro passo para dizer assim, rapaz, eu faço parte da igreja? Primeiro passo, logicamente, é se tornar filho de Deus, né? Pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Alguns se tornam pela fé em Jesus Cristo e nosso Senhor dentro de uma própria congregação local, né? E outros em outros momentos, na rua, certo? Mas o interessante é que, mesmo sendo na rua, ou sendo em outro momento que não seja dentro de uma congregação local, aquela palavra chegou até a pessoa, né? E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
né? A palavra chegou à pessoa graças à igreja. Né? Então, o primeiro ponto é se tornar filho de Deus através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você estiver já dentro de uma igreja, se isso acontecer dentro da igreja, será mais fácil, porque você provavelmente vai continuar, como foi o meu caso, né? O processo de regeneração ocorreu no mesmo processo, né? Dentro da mesma congregação local, onde eu vi a palavra que chegou até o meu coração, certo? Se não foi, se foi por um missionário, se você ouviu uma palavra na rua, ou se você deve procurar uma igreja para se congregar, né? Mas isso é natural daqueles que creem em Jesus Cristo. Então, primeiro, ser salvo e remido no sangue de Jesus. Sendo salvo e remido, você procura uma congregação. Entendi. E você falou também que outro propósito está se dando a definição que é o ajuntamento do povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, né? Assim, esse povo se reúne para adorar a Deus, né? Que você disse Isso aí. mesmo. Uhum. Né? Esse povo se reúne para adorar a Deus. Eu não estou querendo diminuir a adoração, mas o que mais? Adorar a Deus, aquele aspecto para com os céus, adorar a Deus, para com os irmãos estar em comunhão e para com o mundo de ser testemunha. São os três aspectos assim fundamentais, né? Da Igreja de Deus. Da Igreja de Deus. Isso. Uhum. Em relação a testemunho, explica para nós como é que a igreja deve dar esse testemunho, já que a gente tem o caso aí de Flor de Lis, que se denomina pastora. Aí, nesses dias andaram me atacando, porque eu sou crente. Eu digo, mas rapaz, ela, pelo menos até então, né, supostamente mandou. Tem a ver com isso, foi eu que mandei, foi. Por que isso afeta tanto o povo de Deus, né? Primeiro, né, o povo de Deus, um dos aspectos de dar testemunho é de guerrear. Né? A palavra do Senhor Jesus Cristo fala, né, no Sermão do Monte, né, bem-aventurados sois vós se forem perseguidos em meu nome, né? Assim como foram os profetas. Né? Então a gente está para guerrear, né? A gente foi chamado para muitas vezes levar a espada e o mundo não compreende, né? Não compreende, esse dar o testemunho leva naturalmente a uma contrapartida do mundo, uma oposição do mundo, né? E existe essa guerra espiritual que a gente sabe que existe, né? Somos chamados para guerrear, né? Não é à toa que Paulo faz menção a armaduras, faz menção, né, a guerreiros, né? Somos chamados para guerrear, primeiro ponto. Outro ponto, essas pessoas, não é porque uma pessoa se diz evangélica, se fala evangélica, até porque está na moda, né? Até certo ponto é moda, né? Se dizer que está com o povo de Deus, representa o povo de Deus e verdadeiramente ser. Isso é diferente. Não estou dizendo aqui a Flor de Lis ou qualquer pessoa, quem sou eu para julgar. Mas é certo que um dos pontos que a igreja tem que tomar cuidado e que é revelado pela palavra do Senhor são com os falsos mestres. Né? Os falsos mestres com os lobos na pele de cordeiro, né? Que chegam para tentar enganar a igreja, que chegam para tentar ludibriar a igreja. E essas pessoas, particularmente, não nos representam. Geralmente, quem faz essa crítica preconceituosa a respeito dos evangélicos, essa pessoa que lhe colocou debaixo da autoridade da Flor de Lis, digamos assim, nem conhece a sua história. Não conhece você, não conhece onde você se congrega, não conhece os seus pensamentos. Eu sei que, por exemplo, não me sinto representado por ela. Né? E por muitos outros que são midiáticos, que estão na mídia e que estão... Não é porque eu sou evangélico que essas pessoas que se põem como evangélicas
elas me representam, ou eu estou debaixo da autoridade delas. Não, isso é uma visão preconceituosa e extremista. A gente está vivendo no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, visões extremistas. Aí as pessoas pensam que só tem dois lados e vivem atacando, um lado vive atacando o outro, só que é um motivo para atacar. Né? Então coloca a gente, digamos assim, né? Tudo no mesmo bolo, tudo no mesmo, como se a gente fosse tudo farinha do mesmo saco, né? Mas não somos. É preconceito. Entendo. Isso é preconceito. Em relação à Igreja de Deus e os escândalos, e isso até pode ser o motivo de que muitos não se congregam, né? Por ter sido alvo de escândalos, né? Serem causadores, terem sido prejudicados pelos escândalos, né? Bugou aí, foi? Tá ouvindo? Foi. Parou teu áudio. Repita. Pronto, vou repetir aqui para você entender. Quando acontece escândalos no meio do povo de Deus, principalmente por parte da liderança, geralmente é uma dispersão por parte dos rebanhos, né? As Isso. ovelhas se dispersam, feridas, tristes, decepcionadas. O que não deve existir, é o que você bem disse, é a generalização. E é justamente nesse ponto que o movimento desigrejado ele peca. E tem mais, e ele peca, parece que é de propósito mesmo. Eles chegam a dizer de que as instituições estão falidas. Sim, tudo bem. Existem igrejas falidas quanto à fidelidade das escrituras, quanto à comunhão dos santos, quanto à disciplina bíblica. Mas o que eu não posso dizer é que todas estão. É isso que eu não posso dizer. Se há escândalos, eu acredito também que o motivo para que batam tanto em nós quando acontecem escândalos é porque nós somos aqueles que pregam contra os escândalos. Né? Nós pregamos uma conduta moral de comportamento. Né? Então, se nós pregamos uma conduta moral, né, e não é feito pelos nossos membros, o que, é que o mundo vai dizer? O mundo diz, oxe, você está pregando santidade dentro da sua igreja, tem aqueles que adulteram, tem aqueles que mandam matar o marido e por aí vai. A comunidade, ela tem de tudo. Ela tem de tudo. Inclusive crentes verdadeiros. Né? É isso que nós nunca devemos perder de vista. Há entre nós os Judas Iscariotes, sempre haverá. Sempre haverá. Agora dizer que só tem Judas, aí também é demais. O pessoal dizia, né? Tem um ditado que diz, cuidado para não jogar, muito famoso, né? Para não jogar o menino junto com a água. Né? Colocar tudo no mesmo bolo. Que antigamente a água ia se sujando, né? Você ia dando banho, o menino era o último a tomar, mas a água estava tão escura que às vezes ia jogar água fora. Cuidado para não jogar o menino com a água. Né? Nós não somos farinha do mesmo saco, essas pessoas. Jesus Cristo falou, olha, há de vir escândalos. Jesus Cristo já tinha alertado a igreja não só dos falsos mestres, mas também dos escândalos. Mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Não é? Então, eu acho que a gente tem que estar preparado com os escândalos, saber outra coisa. Nós devemos perceber quais são as lutas que nós temos que guerrear. Não é? As nossas lutas que nós temos que guerrear, uma das bases dela é que a nossa moralidade, os nossos princípios, eles não mudam de acordo com o vento, de acordo com a vontade, de acordo com a pessoa. Não. Os nossos princípios, a nossa moralidade, ele permanece o mesmo independente de quem seja. Não é? Porque nós nos baseamos na palavra do Senhor. Então, o que essas pessoas fazem para escandalizar, se for comprovado como qualquer outro crime, nós também iremos criticar da mesma forma como criticamos aqueles que não se dizem evangélicos.
Porque a nossa moralidade, os nossos valores, eles não são voláteis. Eles não se mudam porque a pessoa não é uma pessoa da igreja ou é uma pessoa da igreja. Não, eles permanecem. Inclusive essas pessoas, digo mais, a elas, principalmente aqueles que é dado maior conhecimento, há um peso maior. Sabemos disso claramente. Essas pessoas que o evangelho é escandalizado, ai deles. Ai deles. Era melhor que se colocasse no mar, certo? Ai deles, porque é dada uma responsabilidade ainda maior. Aquele a quem muito dado, muito é cobrado. Antes, oxalá, antes eles fossem ignorantes, certo? Antes eles fossem ignorantes, que não seria cobrado tanto. Eis o porquê do motivo de Jesus Cristo ser duro com os fariseus e com os escribas, porque eles eram os doutores da lei. Eles eram para conduzir o povo na palavra de Deus. Eles eram para mostrar a vontade de Deus para o povo. Né? Então, sobre eles está um peso maior. Sobre essas pessoas que têm um conhecimento, está um peso maior. E nós sabemos da justiça que vem dos céus. E assim nós cremos que chegará um dia, e também nesse momento, mas chegará um dia em que a justiça se essas pessoas receberão uma punição maior ainda. Por quê? Porque tiveram entendimento e renegaram esse entendimento. Sufocaram, né? Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, né? Isso mesmo. A eles está um peso maior. Sufocaram. Sobre eles. Antes fosse ignorante. Então, quando um ministro, uma pessoa se diz representante da igreja, eu que sou presbítero, você que é mais ministros, sobre eles há uma responsabilidade maior. Né? É por isso que Paulo diz, olha, quando for, né, corrigir o presbítero, faça isso em público. Faça isso em público. Para quê? Para que todos vejam que ele está errado. Porque ele, de certa forma, é um influenciador. Né? Então, sobre essas pessoas, há uma responsabilidade. Sobre nós, né, nós do ministério, as pessoas que representam os pastores, há uma responsabilidade maior. Né? Então, preste atenção no serviço. Eu acredito que os escândalos afastam algumas pessoas da igreja, sem dúvida, né? Mas isso nunca o justificará no juízo final. Sem dúvida, isso nunca será justificado. O presbítero, por qual motivo surgiu, ou por qual motivo existem os desigrejados, na sua opinião? Olha, Arthur, existem vários aspectos e um dos aspectos é que não é fácil viver em comunidade. Sejamos sinceros. Em qualquer comunidade que você for viver, eu, por exemplo, moro num apartamento que tem um condomínio, tem seus problemas. Quando a gente se casa, né, que já vira uma pequena comunidade, né, a célula base da sociedade é a família, né, há divergências. Então, a igreja, que é uma sociedade, um núcleo da sociedade, onde você tem vida social, também haverá dificuldades. Okay? Só que o que acontece? Como diz lá em Atos 2:42, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eu creio que esse termo comunhão que aí está é um termo milagroso. Como assim? É diferente uma reunião
num clube social, no meu condomínio, de uma reunião dentro de uma igreja, de uma comunhão entre os irmãos. A comunhão entre os irmãos, ele é dada através de um ato milagroso do Espírito Santo derramando o amor de Deus em nossos corações. Certo? Então, para que essa comunhão ela esteja firme, é necessário, dentro da igreja, através do Espírito Santo, que a gente dê espaço ao Espírito Santo de Deus, para que ele possa trabalhar em nossas vidas e modificar o nosso coração, porque não é fácil viver em comunidade. Então a gente quer muitas vezes estabelecer o nosso querer, a nossa vontade, né, e viver dentro da comunidade como se fosse somente nós e a nossa vontade prevalecendo. Só que a gente tem que dar espaço ao Espírito Santo para que esse nosso eu venha diminuir. Esse nosso querer, essa nossa vontade de sempre prevalecer, venha diminuir. Isso para mim é um milagre. É o agir, é o poder de Deus agindo dentro dos nossos corações, modificando o nosso caráter neste aspecto também. Então a comunhão, ela é fruto do Espírito Santo. Muito se fala em milagres extraordinários, né, de cura, de não sei o que lá e tudo mais, como a Bíblia fala, mas a comunhão e o fato de você se colocar como servo, de você se colocar abaixo do poder do Espírito Santo, deixar que ele lhe conduza na comunhão, isso também é milagre. Assim eu creio. É o poder sobrenatural de Deus agindo em nós. Então, para estar em comunhão, o que é necessário? Abrir muitas vezes mão do nosso eu. E deixar com que o Espírito Santo de Deus age e derrame o amor de Deus em nossos corações. Porque eu vou ser sincero, se dependesse de mim, a minha, o meu caráter é de não congregar, seria de não congregar. Eu fui uma pessoa muito difícil de ser chegado até a igreja chegar no meu coração. Né? Eu fui o último da minha família. Né? Meu irmão, meu pai, minha mãe, certo? Todos, e eu nada. Então, se não for uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus mudando o nosso caráter, não adianta. Não adianta. Vamos dar o devido espaço, porque isso é uma obra milagrosa. E o que acontece? Muitas pessoas saem do convívio, você falou aí dos escândalos, né? Muitas pessoas saem às vezes do convívio porque se deixam influenciar por uma ideia mundana individualista. Certo? Uma ideia egocêntrica. Então, ela não consegue viver em comunidade porque muitas vezes ela não tem a maturidade espiritual de viver com o contraditório, de ouvir o contraditório. Certo? Ela só quer ouvir, ela é narcisista. Algumas pessoas, estou dizendo que são todas. Ela adora aquilo que vem somente dela. Não é? Eu e você, por exemplo, eu e outro pastor, nós temos divergências em vários aspectos do nosso pensamento. Mas nem por isso nós vamos deixar de ter comunhão. No Espírito Santo de Deus. No Espírito Santo de Deus. Gosto muito quando o apóstolo fala, não é? Suportai uns aos outros. Né? Quando o apóstolo fala isso. E eu acho que esse suportai, não é de deixar o perdão vir ao nosso coração diante da afronta do outro irmão. Se não fosse assim, Jesus Cristo não teria ensinado a respeito do perdão dentro da comunidade. Jesus Cristo não teria ensinado, e os apóstolos, a respeito de perdoar e suportar os irmãos dentro da comunidade. Haverá afrontas, essa comunidade, ela ainda não é perfeita, só será perfeita não desse lado do céu, né? Só será perfeita quando Jesus Cristo voltar. Então,
A gente fala que a igreja às vezes é influenciada por vários pensamentos e levantamos bandeiras fáceis a respeito desses pensamentos. Por exemplo, um pensamento muito fácil da gente criticar é o pensamento moderno feminista, né? Que fala a respeito de aborto, de não sei o que lá, né? É o pensamento homoafetivo, né? É muito fácil a gente criticar porque tá explícito na palavra do Senhor, né? Contra a posição, que é o que nós defendemos. Mas há sutilezas, há pensamentos sutis que entram na igreja e que às vezes a gente se vê perdido e se deixa ser, e o povo de Deus às vezes se deixa ser conduzido por esses pensamentos sutis. Um desses pensamentos que existe hoje dentro da igreja, que é sutil, que vem levado o povo do Senhor a embarcar na alma dele, é o pensamento do individualismo. Para um pouco para pensar, quantos hinos a gente louva, né, que fala a respeito do eu? Agora, vá raciocinando. Quantas pregações a gente assiste, né, que fala engrandecendo você? Agora, quantas pregações você assiste engrandecendo a Deus? Quantos hinos você ouve, você louva engrandecendo ao Senhor? Faça uma comparação. Quem é que faz mais sucesso? Geralmente. Né? Quem é que arrasta mais multidões? Qual é o discurso que arrasta mais multidões? Né? Então, eu creio que isso é obra do inimigo. Essa sutileza, essa forma sutil de se trabalhar na mentalidade tão exposta como outras ideias, essa sutileza, essa forma sutil de trabalhar no coração e influenciar a igreja é obra do inimigo. Isso é um dos aspectos. Uma obra de Satanás. Claro, é a obra de Satanás, com certeza. Claro, qual é o remédio para isso? Baixar a bola. Deixar que Jesus Cristo cresça dentro de você. Permitir dar espaço ao Espírito Santo. Perdoar os irmãos. Você só consegue perdoar os irmãos se o Espírito Santo derramar o amor de Deus dentro do vosso coração. Você só vai conseguir estar em comunhão se o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Senão você vai de forma forçosa, você vai se enganar, você vai se decepcionar e não vai querer voltar ao convívio. Aquele que se decepciona, perdoa e volta ao convívio é porque o Espírito Santo de Deus, mesmo se decepcionando, trabalha no coração dele. Derrama o amor de Deus. Entendo. Certo? Dentro do coração dele. Quando... Tá me ouvindo, Casimiro? Tô ouvindo. Quando Satanás pediu para Jesus transformar pedras em pães, foi essa sutileza, não é? Faça para você. Né? Faça para você. Para você. Satanás, claro que sair da igreja é a última instância, né? Mas já há muitos que já saíram da igreja dentro dela. Quando eu prego para as massas, né, e não a palavra de Deus, eu estou transformando pedra em pães. Quando eu canto para mim, eu estou transformando pedra em pães. Quando Jesus Cristo disse não para o diabo, não é porque Jesus não podia transformar pedras em pães. Ele podia. Olha, se ele quisesse transformar o deserto numa padaria, como teve um milagre, como teve aquele milagre lá do deserto. Ora, se Deus fez chover o maná no deserto, aí Jesus não podia transformar a pedra em pão. Ele podia. Só que o milagre, ele sempre é algo para ser compartilhado. Sempre é algo para abençoar outros, né? Então, há pessoas na comunidade, na igreja de Deus, que estão lá por causa delas. Né? No dia que perderem o cargo, no dia que não forem mais ministros de louvor, no dia que não for mais pastores, vão sair. Isso revela o coração egoísta, não é assim? E não regenerado, né? Vamos ser sinceros, né? Não regenerado, né?
A gente conhece, por exemplo, pessoas que, se não receberem oportunidade durante um culto, elas ficam desgostosas e dizem, não vou mais para a igreja. Né? A gente, de vivência de cultos, a gente sabe disso. Teve uma vez que eu fui, primeiro culto festivo na rua que eu fui dirigir uma vez, eu fiquei surpreso, porque eu nunca tinha recebido tanto pedido para falar em público como eu recebi, porque o culto era na rua. Tá entendendo? Né? Oxi, e começou, né? E aquele vum vum vum, e chegava, olha, fulano tá pedindo oportunidade, fulano tá pedindo oportunidade, e não sei o que lá. E eu comecei a pensar, né? E por que né, essas pessoas que pedem essa oportunidade, não pedem durante o culto, dentro da congregação, né? Quando não é um culto festivo, quando você não está exposto ao público, você não quer mostrar o seu entendimento e por aí vai. Aí eu comecei a indagar a respeito disso, né? A gente sabe que tem, né? Mas, volto a afirmar, isso é uma obra carnal, não é a obra do Espírito Santo de Deus. A gente está relatando aqui a obra carnal, né? E decepcionar, vai se decepcionar, não resta dúvidas. Mas é necessário que, até na decepção, você permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe. Outra coisa, é necessário também que, se você tem um dom, preste atenção, o dom, a Igreja de Deus, ela é tão importante que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, encheu a sua comunidade de dons, certo? E a palavra de Deus é clara. Esses dons para o benefício da igreja, da congregação, do povo. Por isso que eu disse, né, que era contraditório não haver o povo de Deus, não estar em comunhão com o povo de Deus. Inclusive, os dons é para usado pelo povo, é por isso que o apóstolo fala, olha, melhor é o dom de profecia que o de línguas, porque o de profecia revela ao povo a vontade de Deus. Maior é o dom de profecia. Então, é necessário que você também esteja na igreja, né? E muitas vezes a pessoa também se decepciona, pastor, porque algumas igrejas, elas não permitem com que as pessoas coloquem o seu dom em funcionamento, pratiquem o seu dom. Infelizmente, há também esse outro lado. Não vamos botar, né, somente o peso de um lado. Há igrejas, há congregações em que as pessoas têm o dom e, por N motivos, a igreja não dá oportunidade para a pessoa e tenta sufocar aquele dom da pessoa, certo? Ou porque é, há as panelinhas dentro da igreja, há os grupos fechados dentro da igreja, mas não permite com que a pessoa revele aquele dom, né? Então, nesse aspecto, eu acho interessante a pessoa que tem certeza do seu dom, seja ele, né, os dons que estão lá na palavra de Deus, qualquer um dos dons que estejam lá na palavra de Deus, ela consiga exercê-lo, que ela consiga botar em prática. Né? Não para aparecer, não para aparecer por si só, mas para botar à disposição do povo. Né? Então, converse com a liderança, converse com o pastor, converse com os irmãos que dirigem o culto. E a igreja ela tem que ter maturidade de ir puxando esses dons dos irmãos, fazer com que eles exerçam esse dom. Se uma igreja não faz isso, é bom ela rever os seus aspectos. Se ela não conseguir rever, assim, não há igrejas que conseguem. Igrejas que dão oportunidade para os irmãos exercerem os seus dons. Então procure uma igreja, e isso é a igreja sadia, mais sadia do que a outra, que não deixa. Então, se você sabe que Deus lhe usa, sabe que você tem um dom e que você quer usar e você se sente angustiado, fale com os irmãos, vá conseguindo esse espaço. Se não conseguir, eu recomendo que procure outra igreja para se congregar. Mas preste atenção, você só vai fazer isso em último caso. Em último caso, você tentou, você mostrou, certo? Você sabe que aquilo é o seu dom, né? Outra coisa, para não ir para o excesso, né? Há irmãos que se acham
que tem o dom por fim da força. E às vezes ele não tem. Né? A gente conhece, né? Certo? E ele não tem. Né? E ele fica insistindo, aí sai de uma congregação e vai para outra. Aí a outra também não reconhece, aí vai para outra, aí vai para outra. E ele acha que o problema está no sistema. Não é? Mas na verdade ele não possui aquele dom. Mas ele quer por fim da força, por quê? Porque muitas vezes é aquele negócio, ele é egocêntrico e quer mostrar o seu dom que ele acha que tem. Né? Aí é permitir que. Tá vendo como sempre cai no Espírito Santo? É permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe e diga: olha, você não tem esse dom. Né? Se convença que você não tem esse dom. Se eu fosse louvar, os irmãos iam correr da igreja. Não. Aí é demais. Aí é demais, senhor. Aí é demais. Eu vou me embora. Certo? Não dá certo. Ok? Cassimiro, em relação a. Nós vimos aí o coração do motivo de haver os desigrejados. Primeiro é a falta de conversão genuína, né? De existirem desigrejados, melhor dizendo. A pessoa, às vezes, estava na comunidade e se rebelou contra ela, saiu falando mal. E outro motivo muito claro é não deixar o Espírito Santo, né, trabalhar no coração para se manter na comunidade. Mas, Neto, vamos ser aqui, nós e outras pessoas, diante das negligências pastorais. Está me ouvindo bem, Cassimiro? Oi? Tô. Diante das negligências pastorais, das perseguições, das panelinhas que há na igreja, vale a pena se congregar? É importante estar na igreja? Existe algum benefício em participar da igreja? Mesmo diante dessas intempéries? Sim, não é importante, não. É fundamental. É aquilo que eu falei. A congregação, ela segue naturalmente ao convertido. É fundamental. Não há como você se dizer filho de Deus e não participar de uma congregação, não sentir o desejo de participar de uma congregação. Já falei que pode ser temporariamente por N motivos. Não é esse o caso. Não é? Então, a gente consegue perceber que existe sim vários benefícios de fazer parte de uma congregação. Né? Vamos lá. Por exemplo, Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 diz o seguinte: levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Né? Então, um dos benefícios que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas é a oportunidade de nós nos ajudarmos em momentos difíceis. Seja ele, né, momento de pecado, momento de angústia, momento, né, chorar com os que, ele também fala, né, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, certo? Então, viverem como, ou Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. Não é? Para que sareis, certo? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, Tiago está dizendo aqui, olha, a oração feita pelo irmão, ela pode muito em seus efeitos, pode conduzir a uma cura. Não é? Ele fala dos presbíteros primeiro e depois fala da oração em comunidade, onde um intercede pelo outro. O apóstolo falando em Coríntios, muitas vezes nós passamos pela dificuldade para que Deus nos dê experiência que nós possamos conduzir o irmão na mesma situação que ele venha passar. Porque nós já somos experientes naquela situação. Né? Então, esse conforto mútuo, essa força mútua, o estar compartilhado, o estar se ajudando entre os irmãos é fundamental numa vida congregacional sadia. Outro exemplo, nós sabemos que a igreja ela era responsável
responsável por chegar aos necessitados, falando agora na questão mais material. Então, se um irmão, uma pessoa, uma família estivesse passando por necessidade, a igreja primitiva estivesse passando por necessidade, né, especialmente as viúvas, né, se chegava com a ajuda daquelas pessoas, como se deve fazer hoje também, aos irmãos que são necessitados, se chegar com ajuda material, não só com oração, com apoio espiritual, mas também auxiliando de forma material aqueles irmãos. Ok? Estar em comunhão permite com que nós nos fortaleçamos. É importante perceber, por exemplo, que ovelha, nós somos ovelhas, não somos? Né? Assim, o principal, eu acho que é o principal animal que representa os cristãos são as ovelhas. Para a ovelha, ele é um animal que não tem defesa em si mesmo. Ovelha não tem garra, ovelha não tem dente que possa, presas que possam morder, ele não tem garra, né? A ovelha, ela é indefesa. Quando um lobo chega para atacar, ele vai atrás da ovelha que está o quê? Desgarrada, que está longe do bando. Como é que a ovelha consegue se defender do mundo, das coisas que vêm de fora, do lobo, dos predadores? Estando em grupo. Então, é essa comunhão, é este grupo, porque elas estando em grupo, elas parecem maior diante dos predadores. E o predador não chega. Ele tem medo, ele ataca para tentar dispersar as ovelhas e atacar uma que saia. Certo? Então, nós nos protegemos, nós nos fortificamos, nós nos abençoamos. Há um perigo na igreja que não vê a necessidade dos irmãos, como Tiago diz fortemente isso. Há um perigo na igreja em que trata diferentemente os irmãos de acordo com as suas posses, de acordo com a sua posição na sociedade, de acordo. Há um perigo nessa igreja, é necessário que ela comece a pensar biblicamente a respeito disso. Certo? Mas estar em comunhão com a igreja nos fortalece, nos traz bênçãos. Né? O Espírito Santo de Deus, é interessante perceber que a igreja é o corpo do Senhor. É o corpo do Senhor. Quando Jesus Cristo fala, lá em Atos dos Apóstolos, ele diz, logo no início de Atos, ele diz, olha, vão, né, saiam da Judéia, vão a Samaria, até os confins da terra. Ele está dando aquela incumbência, aquela ordenança para a igreja, para o corpo de Deus. Né? O corpo de Deus, não só Cristo é o cabeça, é o Senhor desse corpo, muitas vezes é colocado assim, mas é colocado como corpo sendo conduzido pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo, como aquele que coloca em prática, na realidade, aquilo que é espiritual. Aquilo que traz a realidade. Nós somos chamados para trazer as boas novas na realidade, para agir na sociedade, para agir na comunidade, para agir entre os ímpios, para agir no mundo, trazendo as boas novas para esse mundo. Trazendo a luz nas trevas. Então, essa definição de corpo é aquilo que traz real a realidade do evangelho para a escuridão, é a luz nas trevas. Há uma música que diz, não sei se você conhece, de um cantor, acho que é Roberto Carlos, meu amigo, volte logo, venha trazer tudo de novo, venha dizer tudo para o seu povo. Né? Tá errada. Jesus Cristo não vai voltar para dizer tudo de novo. Isso é incumbência da igreja. Pregar as boas novas de salvação, trazer as boas novas, Jesus Cristo ordenou à igreja que assim fizesse debaixo do seu Espírito, sendo conduzido pelo seu Espírito. Quem vai trazer essa realidade para o mundo, quem vai fazer a diferença no mundo, quem vai ter um código moral diferente do mundo, as atitudes iluminadas, é a igreja. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai voltar para julgar.
Nós é que somos o corpo de Cristo, nós atuamos. Entendeu? Então tem toda essa sorte de bênção de estar, né? Quão bom é que os irmãos estejam em união, né? É como, né, o óleo que desce sobre a barba de Arão, né, que abençoa os irmãos, a bênção na comunhão. A bênção na comunhão, por nos fortalecermos, por estarmos na congregação. Deus ordena bênçãos no seu povo reunido. Entendi. Cassimiro Neto, para encerrarmos a nossa live, estamos aqui há um tempo já. Eu quero agradecer a todos que acompanham. Está aí a Janaína Mendes, a Andréa Cassimiro, continua conosco. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui quem mais. O Aniel, eu acho que é assim, Aniel Costa. Deus abençoe. Amém, eu conheço, meu aluno. O Aniel. Val Medeiros também. Salizete Alves, Deus abençoe. Ana Maria. Evangelista Flaviano Costa, lá de São Paulo. Estarei visitando ele o mês que vem, Deus quiser. A minha irmã, Dima Batista, seu pai, Ivan Oliveira também está acompanhando. Tânia Silveira, Deus abençoe. Pastor Veolane Charles, Deus abençoe. Pastor Jair Missões também está acompanhando a nossa live. Tem uma equipe muito boa aqui com a gente, desde o início. Renan Araújo, já falei. Nós já vimos aqui as definições, os motivos, né, que surgiram o movimento dos igrejados. Vimos aqui a definição da igreja. Vimos os benefícios de se estar na igreja, sem dúvida. E na sua resposta em relação aos benefícios de estar em comunidade, automaticamente você já falou sobre o que é o contrário, né? Assim? O que se perde não estando em comunidade. O que se perde não estando em comunidade. Porque quando eu decido viver uma vida solitária, dizendo que sou cristão, está na contramão de tudo que Jesus disse, né? Tem um cantor, eu não sei o nome dele, ele gosta muito de cantar rap, mas ele tem uns rap bem bíblicos, sabe? Ele diz, olha, essa conversa de Deus sim, igreja não, é totalmente fraca, a ideia do cão, né? Ora, eu digo, ele diz isso, Deus sim e igreja não, mas pode, né? Eu quero a cabeça que é Cristo, mas não quero o corpo. Quer dizer, vão decapitar Cristo? É possível eu ter só a cabeça de Cristo? Não, meu amigo, não é possível. Não é possível. Ou você abraça Cristo com a sua noiva, ou você não abraça Jesus. É simples assim, né? É simples assim. É simples assim. Eu tenho 2 conselhos para encerrar a nossa live. Se você tiver algum também, compartilhe. Sobre aqueles irmãos que estão tendo dificuldade de se congregar, de procurar uma igreja bíblica, uma igreja fiel. Minha primeira sugestão é que isso demanda tempo. Fez parte de uma igreja que nem igreja é uma seita, né? Então faz o seguinte, meu irmão, continue procurando, vai pesquisando, vai encontrar uma congregação que cuide de sua família, ajude essa comunidade com seus dons e talentos, tá bom? Não desista, continue, não fique em casa, não. Isso é trágico para você, para a sua família. O segundo conselho que tenho é que se o motivo que você saiu da comunidade foi decepção, perdoe. Peça a Deus força, peça a Deus graça, perdoe. Porque se você não perdoar, quem está perdendo é você. Está perdendo é você. E você, Cassimiro, tem algum conselho para esse pessoal que não quer saber da comunidade, da Igreja de Jesus? Lembrando que nós não estamos falando de prédio, não, viu? Nós estamos falando da igreja espiritual que nós fazemos parte. Espiritual e física, né? Isso mesmo.
Não existe igreja espiritual se ela não se manifestar fisicamente, né? Fisicamente. Arthur, me permite ler uma pergunta aqui do meu irmão, por favor? Pode ser? Pode ficar à vontade. Ele dá a entender, mais ou menos, que diz lá em Mateus 18:20, que diz, né, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, né? Realmente, né, uma congregação, meus irmãos. Claro que uma congregação ela começa pequenininha e vai crescendo. Então, os irmãos estão ali reunidos. E muitas vezes alguns dos desigrejados usam esse versículo de forma errada, equivocada. Né? Inclusive, é um pastor muito famoso, acho que é o Caio, né? Que é um dos desigrejados, o Caio Fábio. Né? Que eu vi um vídeo dele falando a respeito dessa passagem. Interessante é que ele não leu a passagem por inteira, assim parece, né? Ou fez questão, ele já leu, né? Claro que ele já leu. Ele fez questão de mostrar apenas uma parte da passagem, né? Porque é nesse mesmo contexto que Jesus Cristo diz, olha, se você tiver uma ofensa contra o irmão, aí imagine 2 pessoas, né? Não diz 2 ou 3 a passagem. Aí se você tem uma ofensa contra o irmão, você vai até o irmão e tenta resolver. Se não der, você vai com outra pessoa. Então já são 3. Aí se não der, você leva aos ministros e à congregação. Então, a forma de dizer 2 ou 3, Jesus Cristo está dizendo que é um povo. Né? Porque não teria como trazer essa situação que ele está trazendo do perdão, de levar para outro irmão e depois levar a uma congregação com mais de 3, com vários irmãos, se fossem apenas 2. Né? Ok? Exato. Então, essa forma de dizer 2 ou 3 é um grupo. É um grupo, né? É um grupo. Amém? Não é apenas fazer uma eu faço da minha casa uma igreja e eu recebo você em casa e a gente faz de uma igreja e a gente faz a ceia, a gente comendo pizza, como o pessoal fala, né? A gente faz, se batiza um outro, não sei como é que é isso, né? Não é assim. Se alguém pecar, quem é que vai disciplinar? Quem é que vai afastar da comunidade, né? Isso. E Isso mais, mesmo, né? mais cedo ou mais Certo? tarde, Então, agora sim, vamos lá. Aqueles que se decepcionaram. Sim, tudo bem. Tudo bem. E aí, meu filho? Continue, meu amigo. Vá atrás, né? Não deu certo nessa comunidade, vá à procura de outra. Agora, muito cuidado isso. com o excesso de procurar comunidades, quando às vezes o problema é você. O problema é você. Eu vi o pastor, esqueci o nome dele agora, ele disse, olha, ovelha fede. Ovelha não é cheiroso, não, ovelha fede. E tem mais, ovelha briga. Ovelha fede, ovelha briga, ovelha morde, mas há um detalhe. Elas ficam sempre juntas, né? Ficam sempre juntas. Sem dúvida, há um momento que é ruim, mas vale a pena a comunidade. Na comunidade eu me tratei emocionalmente, na comunidade eu fui amado, na comunidade me casei, na comunidade recebi ofertas, recebi ajudas, lembrando que não era pastor ainda. Na comunidade eu fui tratado espiritualmente e emocionalmente. Foi na comunidade. E na comunidade eu me decepcionei também. Na comunidade teve discussões, tive briga. Isso é uma comunidade, rapaz. Eu amo a comunidade porque é fundada por Jesus. Rapaz, se não fosse fundada por Jesus, eu não queria saber da igreja. Mas se foi ele que criou, pode se congregar então que vale a pena. Mais alguma coisa, Neto, para a gente orar encerrando? Tem uma pergunta de Janaína aqui, Certo. da irmã Janaína. Janaína está perguntando aqui, né? Parafraseando aqui o que ela está dizendo, acho que a pergunta é mais ou menos essa. Né? Que dos irmãos que ficam em casa assistindo os youtubers, né? Os influenciadores, e se isso substituiria o templo, principalmente nesse momento agora de pandemia, né? Com certeza não. Com certeza não substitui a congregação real dos irmãos no templo, numa comunidade real. Né?
Com certeza não. Claro que esse momento de pandemia trouxe essa realidade mais forte, né, para os irmãos, porque as próprias igrejas colocaram à disposição as suas lives online, né, e muitos irmãos se sentiram, digamos assim, acomodados, alguns irmãos se sentiram acomodados, né, em estar na live e não ir mais ao templo, ok? Então tem que rever. Creio que o próprio esquema de desigrejados, a pandemia, isso trouxe uma realidade nova, até então não tão abordada pela igreja, que a gente tem que pensar a respeito disso, né, de como lidar com essa nova situação. Creio que também seja a obra de Deus, né? E me lembro de um livro, a vez que eu li, que o cara dizia, o irmão chegava para o pastor e dizia, pastor, eu não tive no culto, mas eu não venho mais para o culto, mas eu estou espiritualmente, viu? Né? Aí o pastor disse, oxe, coisa boa, né? Imagine aí se a gente fizesse uma reunião só de espíritos, a gente seria cristão, né? A gente não teria mais que ouvir o irmãozinho que louva ruim, né? A gente não teria mais que ouvir a pregação que dá sono muitas vezes. Eu não teria mais que exortar vocês, disciplinar, se fosse o caso. Ia ser muito bom, né? A gente não teria mais que pegar trânsito, a gente não faria mais a obra de Deus, era só espiritual, né? Então, se você está decepcionado com a igreja, reflita primeiramente, olha, a obra de Cristo sempre é de dentro para fora, sempre é de dentro para fora. Começa internamente, certo? Então faça uma autoanálise. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Fala Paulo a respeito lá da ceia. Né? Então, comece a analisar de dentro para fora. Analise-se a si mesmo. E se pergunte sinceramente, faça uma oração com Deus, de coração aberto, rasgado, sem autoproteção, sem autoindulgência sobre você, sem querer se proteger, de peito aberto e perguntar no que eu estou errando, se eu estou errando. Aí você vai, reflita, peça para que Deus fale com vocês. Eu acredito no Deus que ainda fala com o seu povo, né? Aí você percebe, pronto, passou por esse processo, amadureceu nesse processo, né? Fale com a congregação, fale com os irmãos também estão aí para aconselhar, como a gente leu, né? Fale com os líderes da igreja, né? Reflita sobre sua situação, converse antes de tomar a decisão de sair. E por último, a situação, se sair, procure uma outra congregação, mas não saiam da comunhão com os irmãos. Isso não é bíblico. É tão fora do contexto bíblico, como eu falei, porque não existe cristão fora da igreja. Por isso que não é, o único, assim, o texto mais forte que eu vejo é Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar-vos, de reunir-vos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajem-nos uns aos outros. Assim diz Hebreus 10, 25, exortando para não deixar de congregar, mas que devemos nos exortar, nos encorajar uns aos outros. Não existe isso de ser cristão, estar fora da igreja e achar que está tudo bem. Não está. Ou, primeiro, analise-se a si mesmo. Depois de se analisar maduramente a respeito de si mesmo, aí você vai procurar as situações exteriores a você. Certo? Então, veja se você não está egocêntrico, se você não quer forçar a barra, se você não... Né? Só para terminar, existiu uma situação de uma... Aí, lá perto de Souza, né? Era até amiga da minha esposa. Essa menina, ela se congregava na determinada congregação e ela não concordava com a posição da congregação com respeito a vestimentas, a roupa, né? Sim. Aí eu perguntei, André, você que conhece ela, ela usa roupa escandalosa? Não, não usa, né? Aí, aí eu fui e perguntei, e por que ela não se submete? Tá entendendo? Era a única congregação na comunidade.
Só existia a congregação, a comunidade era pequena, só existia essa congregação. Por que ela não se submete? Né? Se ela acha que é fraqueza dos irmãos, realmente ninguém é salvo pela roupa, né? Mas se ela acha que é fraqueza dos irmãos, por que ela não atende a essa fraqueza, a consciência fraca dos irmãos? Como diz Paulo lá em Coríntios a respeito da comida sacrificada aos ídolos. O que ela não pode abrir mão é achar que isso traz a salvação para ela. Mas se ela tem consciência que aquilo não traz, aquela vestimenta específica, tem que ser aquela roupa específica não vai tirar e nem dar a salvação a ela, por que ela não veste? Ela se achava superior à comunidade, né? Por que ela não se submete? Porque, como o apóstolo Paulo diz, olha, eu me fiz de judeus para ganhar os judeus, eu me fiz de gentil para ganhar os gentios. O apóstolo Paulo fez voto de nazirenato, circuncidou a Timóteo, e ele achava que isso trazia a salvação? Não. De forma nenhuma. Certo? Mas ele fez isso porque antes ele era judeu, como Timóteo também era descendente de judeu, era judeu também, não é? Mas para ganhar os judeus. Não era pecado fazer. Não é? Então, às vezes, a gente está muito cheio de nós, muito cheio de si. Eu quero o meu entendimento, que o meu entendimento seja colocado, que a minha coisa seja colocada. Preste atenção, ó. É serviço. É serviço. E os que mais servem são os que são ministérios, né? São os diáconos. É a diaconia, é serviço. Jesus Cristo chegou para o povo reunido e pegou e disse, olha, o mais importante é o que serve. Começou a lavar os pés dos apóstolos. Exato. É serviço. Aí é que está a dificuldade, né? É servir, meu amigo. Como é que você é um desigrejado, se diz de Cristo e não está servindo, né, a igreja? Está servindo a igreja. É serviço. Cassimiro Neto, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado aí por nossa conversa, bate-papo aí, muito bom. Bíblia foi lida, algumas dúvidas aí foram tiradas. Depois a gente marca a nossa próxima live, tá bom? A gente vai conversar um assunto bom, um assunto doce, um assunto que vai dar uma audiência para a gente aí, viu? Vai falar sobre o inferno, né? A dura realidade do inferno. A gente vai querer... Quem mais falou sobre o inferno? A gente vai conversar bom, explicar algumas parábolas difíceis, né? Como aquela do rico e Lázaro, e outras parábolas aí. Se o inferno não é uma injustiça, né? O inferno é eterno. Se não é injustiça, a gente vai conversar sobre o assunto. Já que a gente está falando sobre desigrejado, então falar sobre o inferno é muito... É até um alerta, né? Brincadeira, viu, irmão? Brincadeira. Não. A gente vai orar agora, a gente vai falar com Deus. Muito obrigado por vocês terem participado com a gente aí, conversando, compartilhando. Compartilha essa live, tá bom? Talvez você não está... Hoje você não é um desigrejado, mas tem muita gente que é desigrejada. Você não faz ideia de quantas pessoas não querem mais saber de comunidade. É muita gente mesmo. Cassimiro Neto, pode orar, encerrando a nossa live, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez para conosco, continua fazendo e vai fazer lá no futuro, Senhor. Somos membros do Teu corpo, necessitamos um dos outros, como um organismo vivo, Senhor, que traz à realidade a vontade do Teu Santo Espírito. Continua sobre cada um de nós, continua nos abençoando, nos dando discernimento, Senhor, para lutar as Tuas guerras e obedecer a Tua vontade e o Teu princípio. Volta logo, Senhor, desejamos e anelamos pela Tua volta, que o Senhor continue derramando Tuas bênçãos sobre o Seu povo reunido, sobre cada um dos irmãos, Senhor. Seja conosco,
nos dá a capacidade de trazer o teu santo evangelho ao mundo, de estabelecer a comunhão entre os irmãos e de glorificar não somente individualmente, mas como família e como casa de oração se reunida na localidade. Seja conosco, nos dá sabedoria hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Thalita está dizendo que eu estou tirando Graças seu couro aqui, todos, irmãos, trazendo esses assuntos. Trazendo esses assuntos pesados. Fica com Deus, Casimiro. E o pior é que sobre o inferno eu já estudei, ó. Pronto, então vai ser a nossa próxima live. Valeu, pessoal. Fique com Deus. Fiquem com Deus também, irmãos. A paz do Senhor a todos e a todas. Em nome do Senhor Jesus.